Escândalo na mansão. O homem mais rico da cidade foi flagrado traindo a esposa, com a babá da própria filha. A noite estava iluminada por lustres dourados, taças de cristal e o burburinho da alta sociedade. Todos celebravam mais um negócio milionário de Henrique Vasconcelos, o empresário mais poderoso da cidade. Sua esposa Clara desfilava pelo salão com a postura de rainha intocável, enquanto a pequena Sofia corria entre as saias das convidadas. Mas do lado de fora, no jardim coberto de rosas, um detalhe roubava a cena. Atrás da parede de vidro, Henrique segurava a mão de Isabela, a babá pobre contratada semanas antes. O gesto poderia parecer simples, mas a intensidade do olhar que trocaram queimava como fogo proibido. Um convidado mais atento murmurou, outro apontou discretamente, e logo o rumor tomou conta do salão. Clara, parada no alto da escadaria, viu o marido com a empregada e sentiu o chão se abrir sob seus pés. O salão inteiro congelou. O que começara como uma festa de prestígio se transformava num espetáculo de humilhação pública. E mais antes que Clara explodisse, um convidado misterioso ergueu a taça e lançou uma frase venenosa que incendiaria ainda mais a noite. A saúde do nosso anfitrião, que além de negócios, sabe esconder segredos de família como ninguém, disse o advogado da família, sua voz carregada de ironia. As taças tilintaram, mas os olhares não estavam na celebração. Estavam em Henrique e na babá. Clara desceu cada degrau como uma sentença de morte, com o sorriso congelado e os olhos em chamas. Henrique, explique por que estava de mãos dadas com a empregada na frente de todos. O milionário tentou rir, mas a voz lhe faltou. Isabela, pálida, baixou a cabeça, sentindo o peso da vergonha esmagar sua alma. O salão murmurava como um tribunal invisível. A cada defesa que Henrique tentava esboçar, Clara lançava farpas ainda mais afiadas. O ar ficou irrespirável. Então, algo inesperado quebrou o silêncio. Sofia, a filha do casal, correu até Isabela, abraçou-a forte e, diante de todos, disse em alto e bom som: "Não chore, mamãe. Eu te amo." O salão explodiu em choque. As damas recuaram como se tivessem presenciado um pecado mortal. Clara empalideceu, quase perdendo o equilíbrio. Mas antes que alguém conseguisse reagir, um homem do passado surgiu no salão, trazendo um sorriso sombrio e intenções ocultas. No canto do salão, um homem alto, de terno escuro e olhar predador, batia palmas devagar. Era Rafael Duarte, ex-sócio de Henrique, um homem que havia perdido fortuna e prestígio após um processo judicial misterioso. Ele se aproximou como uma serpente sorrindo. Que cena comovente, Henrique. Sua filha já escolheu quem deveria ser a verdadeira mãe. O sangue de Henrique ferveu. Clara tentou reagir, mas as palavras não saíram. Os convidados, divididos entre o escândalo e a curiosidade, não desgrudavam os olhos. Isabela, apavorada, saiu correndo para o corredor, sentindo a mansão girar ao seu redor. No quarto simples dos empregados, caiu de joelhos, chorando silenciosamente. Minutos depois, um envelope foi deslizado por baixo da porta. Suas mãos trêmulas abriram o papel. Dentro, fotografias perturbadoras. Ela e Henrique juntos, em ângulos que pareciam íntimos demais. Eram imagens manipuladas, mas convincentes o suficiente para arruinar qualquer reputação. Isabela sentiu o coração disparar. Quem estava por trás daquilo? Rafael ou Clara? Na manhã seguinte, Clara entrou no quarto da babá e encontrou as fotos sobre a cama. Seu olhar de gelo revelava uma decisão sombria. Clara ergueu uma das fotos e a girou lentamente entre os dedos, como se fosse uma arma. Então é verdade, disse com uma calma que mais parecia veneno destilado. Isabela caiu em prantos, tentando explicar que não havia nada além de carinho pela criança. Mas Clara não queria ouvir. Você entrou nesta casa como serva e agora quer sair como amante? Isso não vai acontecer. As palavras cortavam como facas. Henrique entrou às pressas, tentando intervir, mas Clara ergueu a foto na frente dele. Não se dê ao trabalho de negar.
As provas estão aqui. Henrique sabia que aquelas imagens eram manipuladas, mas a dúvida já havia sido semeada. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Clara saiu do quarto como quem já tinha decidido o próximo passo. Isabela ficou sozinha, em pedaços, sem imaginar que o pior ainda estava por vir. E horas depois, a babá foi chamada à sala principal da mansão, diante de empregados e familiares, para enfrentar o julgamento cruel de Clara. Na manhã seguinte, a sala principal da mansão parecia um tribunal. Clara estava no centro, vestida de vermelho intenso, como se fosse a juíza de um espetáculo. Os empregados observavam, em silêncio. Henrique estava de pé, inquieto, mas preso entre a lealdade à esposa e o desejo proibido que o consumia. "Você não trabalha mais aqui, Isabela", declarou Clara, a voz firme como aço. "Mas não pense que vai sair ilesa. Todos saberão quem você é." Henrique deu um passo à frente. "Clara, isso é uma loucura." Mas a esposa ergueu a mão, silenciando-o diante de todos. O rosto de Isabela queimava de humilhação. As lágrimas deslizavam, mas ela não permitia soluçar. Caminhou em direção à porta, derrotada. Foi então que, do andar de cima, um grito ecoou como trovão. "Isabela! Não vá, eu preciso de você." Era Sofia, desesperada, chorando na escada. O salão inteiro virou para a criança, enquanto Clara, com o rosto tomado de raiva, avançou para arrancar a filha dos braços da babá. Mas, antes que conseguisse, uma voz masculina ecoou atrás delas, revelando um segredo que mudaria tudo. A sala mergulhou em silêncio quando Rafael Duarte, ex-sócio de Henrique, atravessou as portas da mansão. Seu olhar era afiado como lâmina e cada passo ecoava como ameaça. "Eu sei o que essa família esconde, e não é apenas um caso entre patrão e empregada", declarou, erguendo uma pasta preta. Clara sentiu o coração disparar, surpresa com a ousadia dele aparecer ali depois de tantos anos. Henrique avançou furioso, mas Rafael levantou a pasta. "Se eu abrir isso, a máscara de vocês cai diante da cidade inteira. Todos verão quem é Henrique Vasconcelos." O ar se tornou pesado, quase irrespirável. Isabela tremia, incapaz de mover as mãos, enquanto os empregados se encolhiam nas sombras. Henrique tentou reagir. "Você não sabe do que está falando." Rafael sorriu frio. "Sei mais do que imagina." Seu olhar deslizou até Isabela, como sentença de morte. Clara percebeu e sorriu discretamente, vendo nele a arma perfeita para esmagar a babá e punir o marido. Os convidados, chocados, se dispersaram em murmúrios. Rafael se aproximou de Isabela e sussurrou algo que a fez perder o ar. As palavras dele seriam a chave de uma revelação devastadora. Isabela recuou, o coração em disparada. Rafael sussurrou: "Você não conhece quem é Henrique. Quer a verdade? Encontre-me amanhã na estação." A mente da babá girava. Por que confiar nele? Ainda assim, a dúvida a corroía. Clara observou a cena e sua mão apertou o braço de Isabela como ferro, deixando claro que não haveria fuga. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Isabela não conseguiu dormir. A lembrança do olhar de Henrique e o toque proibido ainda queimavam, mas a sombra das palavras de Rafael a atormentava. Madrugada adentro, Henrique bateu à sua porta. "Eu não consigo ficar longe de você", murmurou a voz carregada de desejo e culpa. Ele a beijou com intensidade e, por um momento, Isabela se entregou. O calor daquele gesto parecia maior que qualquer medo, mas passos ecoaram no corredor, parando diante da porta. O coração dela quase parou. Clara rondava a mansão como predadora. A maçaneta girou devagar, como se fosse abrir o inferno. Henrique recuou, o suor escorrendo pelo rosto. Quem estava atrás daquela porta prestes a revelar tudo? A porta se abriu num estalo. Não era Clara, mas a pequena Sofia em lágrimas. "Não vá embora, Isabela. Eu preciso de você." O coração da babá se despedaçou. Henrique, aflito, levou a filha ao quarto. Isabela sozinha caiu em prantos. No dia seguinte, movida pelo medo e pela curiosidade, decidiu ir até a estação. Lá estava Rafael, aguardando como se tivesse planejado cada segundo.
Henrique ergueu sua fortuna destruindo parceiros de Isabela. Ele arruinou famílias inteiras. Quer provas? Estão aqui. Ele deslizou uma pilha de documentos pela mesa. O sangue dela gelou. Se aquilo fosse verdade, Henrique não era o homem que ela pensava amar. Antes que pudesse responder, flashes cortaram o ar. Um fotógrafo escondido capturava a cena. Rafael sorriu satisfeito, sabendo que as fotos cairiam direto nas mãos de Clara. O coração de Isabela quase parou. Estão me armando uma cilada, pensou, tentando se levantar. Rafael segurou seu pulso. Agora você está envolvida até o pescoço. E naquela mesma noite, Clara receberia um envelope que mudaria tudo. Na mansão, Clara abriu o envelope com dedos trêmulos de ansiedade. Quando viu as fotos de Isabela com Rafael, o sorriso tomou seu rosto. Finalmente a prova que faltava. Sem perder tempo, organizou um jantar luxuoso e convidou amigos influentes. Henrique estranhou, mas foi obrigado a comparecer. O clima era tenso. Durante o brinde, Clara ergueu as fotos. Aqui está a verdadeira face da mulher que meu marido protege. Uma traidora, aliada do inimigo que tentou arruinar nossa família. O salão murmurou em choque. Isabela tentou se defender. Isso é mentira, eu fui enganada. Mas ninguém acreditou. Rafael observava de longe, satisfeito. Henrique explodiu. Isso é uma armação. Mas Clara gritou mais alto. Você é tão culpado quanto ela. A sala virou um campo de batalha verbal. Isabela, em prantos, olhou para a porta como se buscasse saída. Foi nesse instante que a pequena Sofia entrou correndo, segurando algo nas mãos. O silêncio caiu sobre todos. O objeto que a menina carregava tinha poder para virar o jogo. Sofia segurava um colar dourado, antigo, reluzindo sob as luzes da sala. Achei no escritório do papai. Ele não é da mamãe? Eu vi a Isabela usar um igual em uma foto antiga. O salão explodiu em murmúrios. Rafael arqueou as sobrancelhas triunfante. Clara avançou. Está vendo, Henrique? Essa mulher nunca foi apenas uma babá. Quem é você, Isabela? O coração dela disparou. Henrique, atônito, tomou o colar em mãos. Ele sabia que aquela peça não pertencia à família. De onde veio isso? Mo perguntou, a voz embargada. Isabela tentou falar, mas a garganta travou. O salão inteiro aguardava, como plateia de tribunal. Clara pressionava. Diga a verdade, sua impostora. O silêncio era ensurdecedor. Então, quando Isabela finalmente abriu a boca, um estampido cortou a noite. Um disparo ecoou do lado de fora da mansão. Todos congelaram. Gritos irromperam, correria tomou conta. Henrique correu até a porta, mas algo o fez parar. Sangue escorria pelo mármore da entrada. E a identidade de quem havia sido atingido mudaria o destino de todos. O disparo ecoou como trovão e os convidados correram em pânico. Henrique chegou até a entrada e encontrou um segurança caído, atingido de raspão. O sangue escorria pelo mármore, espalhando o caos. No meio da confusão, Rafael desapareceu como sombra, deixando Clara em êxtase silenciosa. Para ela, cada segundo de escândalo era munição contra a babá. Isabela, trêmula, abraçou Sofia tentando protegê-la. Mas os olhos da criança só pediam uma coisa. Não vá embora, mamãe. A palavra cortava como faca. Clara ouviu e, tomada pela fúria, arrancou a menina dos braços da jovem. Você nunca mais chegará perto da minha filha. Henrique tentou intervir, mas Clara empurrou-o diante de todos, deixando claro que faria qualquer coisa para destruir Isabela. O ambiente parecia implodir. A polícia chegou, perguntando sobre o disparo, e Isabela percebeu que o colar misterioso ainda estava nas mãos de Henrique. Naquele objeto dourado, escondia-se um segredo que poderia virar toda a história. Sozinho em seu escritório, Henrique analisou o colar com as mãos trêmulas. Gravado no fecho, havia um símbolo familiar, a mesma marca usada por seu pai em negócios obscuros do passado. Ele lembrou de histórias antigas, de um romance secreto que seu pai tivera antes do casamento oficial. Meu Deus, murmurou. O colar poderia provar que Isabela não era apenas uma babá contratada por acaso, mas parte de algo muito maior.
talvez até ligada ao seu próprio sangue. O coração disparou. No andar de baixo, Clara tramava sua vingança, costurando mentiras para os convidados restantes. Rafael, do lado de fora, sorria no escuro, aguardando o momento certo de jogar sua última carta. Enquanto isso, Isabela chorava no quarto humilde, sem imaginar que sua origem estava prestes a ser revelada. Daí Henrique tomou uma decisão. Confrontaria Rafael em segredo para arrancar a verdade. No dia seguinte, Henrique encontrou Rafael em um armazém abandonado da cidade. O ex-sócio já o aguardava, cigarro na boca e sorriso debochado. Veio buscar respostas ou apenas confirmar seus medos? Me provocou. Henrique avançou. Onde conseguiu aquelas fotos? E o que sabe sobre o colar? Rafael soltou uma risada rouca. Esse colar pertenceu a uma mulher que você deveria conhecer muito bem. Mas seu pai tratou de apagar da história. Henrique ficou atônito. Está dizendo que Isabela... Rafael ergueu a mão. Sim, Henrique. Ela pode ser mais do que sua babá. Pode ser o fantasma do passado da sua própria família. A revelação atingiu Henrique como uma facada. Mas antes que pudesse reagir, flashes de câmeras iluminaram o armazém. Alguém os estava espionando. 2 homens mascarados surgiram das sombras com câmeras e gravadores. Tudo registrado, disseram friamente. Rafael sorriu, como se fosse parte do plano. Henrique tentou arrancar os aparelhos, mas foi empurrado. A notícia estava prestes a ser vendida para jornais sensacionalistas. O milionário traidor e a babá misteriosa. Henrique percebeu que tinha caído em uma armadilha dupla. Enquanto isso, Isabela, na mansão, era pressionada por Clara, que agora usava as fotos como chantagem. Assuma diante de todos que é amante do meu marido ou será expulsa da cidade. As lágrimas de Isabela escorriam, mas ela se manteve firme. Sofia, escondida atrás da porta, ouviu tudo e saiu correndo em direção ao jardim, decidida a encontrar o pai. Mas quando abriu o portão, uma figura encapuzada a aguardava. Sofia gritou. E o som cortou a noite. Isabela, ao ouvir, correu desesperada e encontrou a menina sendo arrastada para fora da mansão. O encapuzado fugiu ao perceber a aproximação, deixando cair uma luva de couro com as iniciais RD bordadas em vermelho. Rafael Duarte. O pânico tomou conta. Clara entrou correndo e acusou Isabela. Você mesma armou isso para se fazer de vítima. Henrique chegou logo atrás, suado e exausto do confronto no armazém, e viu a cena. O colar ainda estava em seu bolso, queimando como prova de um segredo que precisava ser revelado. Ele sabia que não poderia mais esconder nada. Mas antes que abrisse a boca, Clara gritou. Se ousar defender essa mulher, eu destruirei você e sua filha na frente de todos. A mansão parecia ruir sob o peso de tantas mentiras. E naquele instante, Henrique decidiu revelar a verdade diante de todos, custasse o que custasse. O salão estava repleto quando Henrique entrou com o colar em mãos. A respiração dele era pesada, como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal. Clara o fitava com ódio, esperando que se calasse. Mas Henrique ergueu a voz. Basta de mentiras! Este colar pertenceu a uma mulher que meu pai amou em segredo. E Isabela é filha dessa mulher. Ela nunca foi apenas uma babá. Ela tem o meu sangue, o sangue dos Vasconcelos. O salão explodiu em choque. Isabela caiu de joelhos, sem acreditar no que ouvia. Rafael surgiu na porta rindo. Finalmente você disse em público. Agora não há volta. Clara gritou, tentando silenciar o marido, mas já era tarde. Os convidados murmuravam como uma multidão faminta por escândalo. Henrique correu até Isabela. Eu não sabia, mas agora compreendo por que me sinto tão ligado a você. O coração dela batia descompassado. Mas antes que pudesse responder, Rafael ergueu uma arma e apontou direto para Henrique. O grito ecoou. Ninguém se mexa! Rafael segurava a pistola com firmeza, os olhos cheios de ódio acumulado. Henrique roubou minha vida, meus negócios, minha honra. E agora eu vou tirar o que ele mais valoriza. Os convidados entraram em pânico.
Clara tentou se aproximar. Atire nela, Rafael. É ela quem trouxe a desgraça para nós. Mas Rafael ignorou, fixando o olhar em Henrique. O milionário em lágrimas ergueu as mãos. Se o preço for minha vida, que seja. Mas não toque em Isabela nem em minha filha. A tensão queimava no ar. Isabela, tremendo, colocou-se na frente dele, pronta para morrer. O salão inteiro parecia paralisado. Foi nesse instante que Sofia surgiu correndo e agarrou a perna de Rafael. Não machuque meu papai. O impacto emocional abalou até o coração endurecido do vilão. E naquele segundo de distração, um disparo soou, mas a bala não veio de Rafael. Um segurança escondido no canto havia puxado o gatilho para salvar Henrique. O tiro acertou o ombro de Rafael, que caiu ao chão gritando. A arma deslizou até os pés de Clara. Num gesto de desespero, ela a pegou e apontou contra Isabela. Se eu perder tudo, você também perde. O salão entrou em pânico absoluto. Henrique implorou. Clara, não faça isso. Pense em Sofia. Mas os olhos dela estavam tomados pela loucura. Isabela fechou os olhos, esperando o pior. O tempo pareceu parar. Então um grito cortou o ar. Mamãe, pare! Sofia, em lágrimas, correu para os braços da babá. O gesto puro e inocente desmontou a cena. Clara tremeu, a arma oscilou em sua mão. As vozes dos convidados ecoavam. Chega! Você já perdeu. Finalmente a polícia entrou e tomou o controle. Clara foi desarmada e levada sob protestos, enquanto Rafael, ensanguentado, também era arrastado para fora. Mas mesmo derrotados, suas últimas palavras deixaram uma sombra no ar. Enquanto era levada, Clara gritou. Você pode tê-lo agora, Isabela, mas jamais será aceita. Esta cidade nunca esquecerá que você é a babá que destruiu uma família inteira. Rafael, entre tosses de sangue, riu. Vocês acham que ganharam, mas ainda não viram todos os documentos. O verdadeiro segredo ainda não foi revelado. O salão se encheu de murmúrios. Isabela tremia, segurando Sofia, sentindo-se esmagada entre amor, vergonha e medo do futuro. Henrique tomou a palavra diante de todos. Ela não destruiu nada. Quem destruiu foi a ambição, a mentira e a traição. Isabela não é culpada por carregar um sangue que jamais pediu. Ela é vítima do passado que minha família tentou enterrar. Os convidados, antes prontos para julgar, começaram a aplaudir. A transformação acontecia diante de seus olhos. Mas Isabela sabia que ainda faltava a decisão mais difícil: ficar e enfrentar ou partir para sempre. Na madrugada seguinte, ela tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. O sol nascia quando Isabela arrumava sua mala no quarto simples. Sofia, ainda sonolenta, a abraçou chorando. Não vá, mamãe. O coração da jovem doía, mas a vergonha e o medo de ser rejeitada a empurravam para longe. Henrique entrou desesperado. Se você for embora, perde não só a mim, mas a chance de reescrever sua história. Ele se ajoelhou diante dela, lágrimas caindo. Eu não posso apagar os erros do meu pai, mas posso escolher ser diferente. Fique, não como babá, mas como a mulher que mudou minha vida. Isabela chorava, dividida. Então ouviu os empregados, antes hostis, dizendo: você salvou Sofia, você merece ficar. O salão encheu-se de apoio. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Largando a mala, Isabela caiu nos braços de Henrique e Sofia os abraçou. O escândalo não desapareceria, mas juntos estavam prontos para enfrentá-lo. E assim, de humilhada a vencedora, a babá pobre transformou-se na mulher inesquecível que conquistou até o coração da cidade.